A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias 46. Nós vamos ler até o versículo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Poli as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e estão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor, e não fuja o ligeiro, nem escape o valente para o lado do norte. Junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como os rios cujas águas se agitam. Ele disse: eu subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e embriagará com sangue, o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente, tropeçou no valente, e ambos caíram. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isso em Migdol, fazei também ouvi-lo em Mênfis, em Táfnis, e dizei: apresenta-te, prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foi derrubado o teu touro? Não se pode ter de pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, e também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te, e voltemo-nos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos exércitos, certamente, como Tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Vamos orar. Nosso Pai, nós rogamos ao Senhor graça para que nossos olhos sejam desvendados, para vermos as maravilhas da profecia e vermos ela se fazendo real para nós, influenciando nossa vida, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Jeremias é um profeta marcante na Bíblia, e é marcante para mim. Eu gosto de
pensar sobre Jeremias e as situações que ele enfrentou, sobre sua mensagem, ele foi chamado para ver a morte de uma nação, a nação de Israel, mas ele foi chamado também para profetizar contra nações. Deus disse para ele: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Se você disser que um reino se levanta, ele se levanta. Se você disser que ele cai, ele cai. Esse era o Jeremias. Esse texto, meus irmãos, é um texto em primeiro plano aplicado a uma nação que tem que prestar contas com Deus. A nação do Egito. É um texto que tem também implicações escatológicas do fim dos tempos muito fortes. Agora, precisamos entender o contexto dessa profecia. A nação que tem que prestar contas com Deus é a nação do Egito. E o rei dessa nação chama-se Faraó, mais especificamente o Faraó Neco. O Egito tinha sido uma grande potência mundial e o orgulho subiu à cabeça dos faraós. O faraó Neco era um homem sanguinário, um homem sedento de poder, e Deus vai envergonhar todo o Egito e o faraó Neco. O faraó Neco é aquele que matou aquele homem bom, o rei Josias. O rei Josias, talvez o melhor rei até o seu tempo. O rei que trouxe um avivamento para a nação de Judá. O faraó Neco o matou. O pensamento do Egito era mais ou menos assim: nós somos os melhores, nós vamos dominar tudo e nós vamos tomar tudo. O que Deus vai fazer é envergonhar o faraó para que o Egito, as nações e todas as pessoas da terra saibam que Deus é soberano acima de qualquer reino deste mundo. Os homens têm planos, os reis têm planos, mas Deus é aquele que frustra os planos dos reis. Eu estava começando o meu ministério quando estourou a primeira guerra a guerra do Iraque, chamada Guerra do Kuwait, né? O Iraque invadiu o Kuwait e o Kuwait pediu ajuda para as nações. E Estados Unidos, acho que França, Inglaterra, algumas nações árabes entraram em guerra contra o Iraque. E o pensamento do Saddam Hussein, que era o líder naquele tempo, é: se vocês me atacarem, eu ataco Israel. Ele tinha uns mísseis lá, acho que era Tomahawks, o nome dos mísseis. E ele disse: se me atacarem, eu ataco Israel. Mas os Estados Unidos tinham uns mísseis chamados Patriotas. E quando saía um míssil para destruir Israel, saía um outro míssil das bases americanas e destruía esse míssil no ar. Então eu me lembro que era muito bonito ver aquilo. Um míssil que vai matar pessoas, milhares de pessoas, é abatido no ar. Mas às vezes não se conseguia interceptar esse míssil. E eu me lembro dos iraquianos mandarem um míssil para Jerusalém e ele cair exatamente num bairro de população iraquiana. Deus, às vezes, é muito irônico. Deus é soberanamente irônico. Eu quero compartilhar, a partir dessa passagem, alguns aspectos escatológicos que a gente não pode esquecer, que a gente precisa pensar sobre o fim dos tempos. Fim dos tempos que já vivemos, né? Como diz o escritor de Hebreus, o fim dos tempos
que já são chegados sobre nós. A palavra escatologia ou escatológica, ela está pegando um sentido pobre, pitoresco. Outro dia perguntaram para um humorista: você sabe o que quer dizer escatológico? Ela falou assim: isso aí é muito escatológico. Aí perguntaram: mas você sabe o que é escatológico? Eu sei, é negócio de vômito, coisa podre. Escatológico. A escatologia, irmãos, é o estudo dos fins dos tempos, as afirmações a respeito do fim dos tempos. E o canal que Deus vai usar para a gente conhecer o fim dos tempos é a profecia, a palavra profética. Nós precisamos dar mais importância à profecia das Escrituras. Eu fiz um retiro da igreja chamado A Importância da Profecia Bíblica, a Urgência da Profecia, de olho nas profecias bíblicas. E algumas pessoas pensavam que eu ia falar sobre essas profetadas de igreja, esse negócio de, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, e eis que te digo. Você sabe o que eu penso sobre isso, não é? Não é bonito tomar o nome de Deus em vão, não é bonito. Pessoas que saem atirando profecias aleatoriamente, tomando o nome de Deus em vão, essas profecias não se cumprem e essas pessoas não pedem perdão à sua comunidade e continuam fazendo isso, como se nada tivesse acontecido. O nome disso é falsa profecia, e o portador dessas coisas chama-se falso profeta. Eu não quero ter comunhão com falsos profetas. Eu não quero ter comunhão com quem toma o nome do Senhor em vão como quem toma um café. Porque a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. No Brasil, as pessoas se acostumaram a brincar de profetizar. Eles acordam pensando: como é que eu vou ficar famoso hoje? Vou fazer uma profecia bem legal. Como é que eu vou ter a atenção das pessoas? Como é que eu vou mostrar que eu sou uma pessoa conectada com Deus? Eu já sei, eu vou profetizar para as pessoas. E fazem profecias genéricas e aquelas falcatruas. Eu já lhe disse como é que você lida com essas pessoas. Essas pessoas nos assediam. A mim não mais. Quem me conhece não é louco para vir fazer essas profecias genéricas. Mas se você está em algum lugar e alguém chega e diz assim: olha, Deus me revelou, né? Tem aquela coisa, Deus me revelou, viu, Marinilson? Que aquilo que tu esperas, né? Tem um negócio de uma entonação. Deus vai mandar a resposta ainda este mês, né? Não é bonito isso? Parece tão poderoso, mas na verdade é uma palhaçada. Como é que você lida com isso? É simples, olha no olho e fala assim: o que é que eu estou esperando e quando é que vem a resposta? O jogo muda, né? Se você é infantil, você vai dizer: ô irmão, recebo. Aí viram dois patetas, tomando o nome do Senhor em vão. Dois patetas, duas crianças. Mas se você é uma pessoa madura, você diz: e o que é que eu estou esperando mesmo, irmão? O que é mesmo o meu grande sonho? Isso é jogada de cigano, essas pessoas fazem. É como um cigano chegar e dizer assim: olha, eu sei que tem uma mulher na tua vida que tu nunca esqueceu. Dizer isso para um homem. Tem uma mulher no teu passado que te marcou muito. Vá. Tá bom. Então, elas fazem essas profecias genéricas para ganhar atenção, que são carentes. Quando não é carência, é picaretagem mesmo. Eles querem sua alma, eles querem seu dinheiro, eles querem dominar você. Quando não é carência, é picaretagem. Então, quando nós falamos de profecia, tem nada a ver com essas pessoas. Tem a ver com a profecia de Deus. A profecia da Escritura.
E devemos levar ela a sério, porque 1/3 da Bíblia é profecia. 1/3. Se a gente juntasse todos os versículos e dividisse por 3, de cada 3 versículos, 1 é profético. E nesse sentido a Bíblia diz: não desprezeis profecias. Meus irmãos, no passado houve um grande esfriamento profético. Mas nos últimos anos, especialmente depois dos anos 40 do século passado, Deus levantou muita gente em vários lugares da terra para estudarem a profecia bíblica e entender que profecia é notícia adiantada. Há um aspecto muito forte de profecia, porque as pessoas perguntam assim: existem provas na Bíblia da existência de Deus? E eu sempre digo que Deus não está nem aí para provar a existência dele. Ele começa dizendo que ele existe, cabe a você crer ou não. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele começa dizendo que ele é criador. Mas há 2 coisas que podem ser, sem sombra de dúvidas, provas da existência de Deus. Uma delas é o povo judeu e tudo o que acontece com eles. A outra são as profecias bíblicas. Por que profecia prova a existência de Deus? Porque Deus diz assim: eu sou aquele que fala antes, para que quando acontecer, saibais que fui eu, o Senhor, que falou. Então, se existe uma prova na Escritura de que Deus existe, é a palavra profética. Quando Deus disse na sua palavra que a nação de Israel voltaria a existir, muita gente riu, e em 1948 aconteceu. Quando Deus diz que o rio Eufrates vai secar, você pode rir, mas vai. Quando Deus diz que um dia haverá uma batalha, que chamamos de Batalha do Armagedom, onde todas as nações da terra, no sentido geral, vão atacar Israel, você pode achar isso improvável, mas vai acontecer. E quando acontecer, Deus diz: eu sou aquele que fala antes, para que quando acontecer, saibais que eu, o Senhor, falei. Essa sessão aqui de Jeremias é uma sessão onde profecias contra as nações são feitas. Algumas delas já se cumpriram. As profecias, por exemplo, contra a cidade de Tiro, o reino de Tiro. Era humanamente impossível atacar Tiro, o reino. E eles se achavam indestrutíveis. Eles eram meio que uma ilha, reino, fortalecido com muros enormes, e você tinha que entrar no mar para chegar lá, e eles acabavam com você. E os profetas diziam: isso aí vai virar um lugar de estender rede de pescador. E hoje, se você for no Google, você vai ver o que virou aquilo lá. Como é que a brincadeira acabou? Simples. Um homem chamado Alexandre, que chamamos de Alexandre o Grande, chegou lá para atacar Tiro, e todo mundo falou: isso não vai dar certo. É impossível atacar esse lugar. Entre nós e eles tem o mar, e eles têm muralhas enormes. E Alexandre o Grande devia se chamar Alexandre o Doido. Porque ele disse: não, nós vamos aterrar o mar. Nós vamos fazer uma ponte até lá. Onde estão as pedras? Soldados, por favor. Pedras. E eles fizeram de pedra um acesso e acabaram com aquele lugar. Então, quando Deus diz que uma coisa vai acontecer, vai acontecer. Profecias sobre o Egito, sobre cidades específicas, algumas delas mencionadas aqui, diziam, essas cidades eram importantíssimas. Deus dizia assim: elas vão virar montão de ruínas. O Egito vai ser humilhado. Algumas cidades serão habitadas, mas elas vão virar um montão de ruínas. Até pouco tempo no Google, não sei se ainda é assim, você podia digitar: onde é que eu encontro mais ruínas? E a resposta era Egito. A primeira reflexão teológica, meus irmãos, sobre essa passagem de Deus lidando com o Egito, é que
As nações têm problemas para resolver com Deus. As nações têm problemas para resolver com Deus. Algumas delas ainda vão se dar muito mal, porque as nações têm pecados nacionais. E quando as nações se juntam, parece que piora tudo. A ONU é dirigida por gente que eu e você não conhecemos, de todas as nações, que não foram eleitas democraticamente e que têm planos maléficos para esse mundo, em nome de suas nações. O Salmo 2 diz assim: por que se juntam as nações? Por que se iram as nações? Por que se rebelam? Olha lá comigo Salmo 2. Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ora, se as nações estão dizendo, talvez não com essas palavras, mas com outras, elas estão dizendo: olha, vamos nos livrar do Senhor e do Filho dele, do seu ungido. O que elas estão dizendo é: vamos nos livrar da cultura judaico-cristã. Tudo em política internacional hoje parece querer destruir as bases de tudo que pertence à cultura judaico-cristã. As nações estão dizendo assim: a gente não aguenta mais. A gente quer se libertar. Vamos tirar essas algemas. Vamos nos rebelar. E o que Deus faz? Salmo 2, versículo 4, Deus ri. Deus ri. Talvez o único lugar na Bíblia que diga que Deus ri. Deus ri quando vê as nações se juntando para fazer planos, para conspirar contra ele. E Deus diz: eu já tenho o meu rei, o meu ungido. O nome dele é Jesus, eu estabeleci ele é o meu filho. E ele vai reger as nações com vara de ferro. E no versículo 12 diz: beijem o filho. Essa expressão talvez queira dizer: é melhor vocês tratarem bem o meu filho. Beijem o filho para que ele não se irrite. As nações têm problemas para resolver com Deus. Em Mateus 25 há uma passagem que é o julgamento das nações. As pessoas que leem lá entendem que é julgamento de pessoas. É julgamento das nações. As nações serão colocadas na sua presença. As nações têm problema para resolver com Deus. No caso do Egito, havia uma arrogância no ar. Olha o que diz, lá volte para Jeremias 46. Olha o que diz Jeremias 46, 8. Cadê? Versículo 8. O Egito vem subindo como um Nilo, como um rio cujas águas se agitam. Ele disse: subirei e cobrirei a terra e destruirei a cidade e os que habitam nela. E Deus diz: não vai subir não. Isso aqui é um relato histórico extremamente importante, porque essa batalha é importante para os historiadores, estudada entre as grandes batalhas, chamada a Batalha de Carquemes. O próprio Jeremias diz aí no começo do texto, versículo 2, que foi junto ao rio Eufrates, em Carquemes, que essa batalha aconteceu. O Egito, com seu faraó Neco, ele quer o mundo. O Nabucodonosor também quer o mundo. Eita, briga feia. E Deus diz: eu estou usando Nabucodonosor. Deus, na sua soberania, diz: eu estou usando Nabucodonosor para punir as nações. Ele é o meu vaso, ele é o meu
instrumento, porque é assim que Deus trabalha, usando quem Ele quer, quando quer, do jeito que quer. Agora, queria pensar também na profecia, sobre algumas especificidades da profecia. Coisas bastante específicas. Primeiro, Deus usa de ironia. Deus usa muita ironia nessa passagem de Jeremias 46. Olha comigo o versículo 5. Não é irônico isso? Deus está dizendo assim: vejo os medrosos voltando, mas por que estão voltando, gente? A batalha nem começou. Quando Nabucodonosor atacou mesmo, eles correram. E Deus diz: mas eu vejo os medrosos voltando, mas por que estão voltando? Eles vão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor. Essa expressão é muito pesada. Terror ao redor. Terror por todos os lados, literalmente. No ministério de Jeremias houve um inimigo seu chamado Pazur. Jeremias estava profetizando, pregando contra as maldades do rei, e esse Pazur feriu Jeremias e o prendeu. E Jeremias disse: você não vai se chamar Pazur, vai acontecer umas coisas tão horríveis com você, que o seu nome vai ser terror por todos os lados. Por que essa expressão, terror por todos os lados? Olhe mais ironia, versículo 15. Por que foi derrubado o teu touro? Os egípcios confiavam muito num boi. Num boi. Alguns dizem que Baal era em forma de boi. E tinha a história do boi Apis, ou boi Apis, como queiram. E o que Deus fez com o boi? Derrubou. Derrubou. E Deus usa de mais ironia, versículo 19: preparem sua bagagem, vão embora. Deus é irônico, né? Quando quer, preparem a sua bagagem, vão embora. Deus usa de ironia na sua palavra. Há uma outra especificidade, eu quero que você olhe comigo o versículo 26. Quando Deus está dizendo que vai entregar o Egito nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas depois será habitada como nos dias antigos. Veja, o próprio Deus prevê a batalha, diz quem vai vencer a batalha, mas prevê também que algumas cidades serão habitadas. Profecia, meus irmãos, é uma coisa extremamente específica. Extremamente específico. Por falar em profecia específica, na mesma passagem, Deus diz que vai punir Israel, mas não vai destruir completamente. Veja o versículo 28. Não darei cabo, castigar-te-ei, mas em justa medida não te inocentarei de todo. Queridos, a parte mais assustadora dessa passagem de Jeremias tem a ver com as duas coisas que eu vou mencionar agora. Uma delas é quando Jeremias usa a expressão o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor, o dia que o Senhor está tomando vingança contra os seus inimigos. No Velho Testamento, a expressão o dia do Senhor se refere a quando Deus resolve executar um grande castigo, um grande juízo, uma grande vingança.
E vem aí o último dia do Senhor. Vem aí o último período em que Deus vai intervir para julgar, punir a terra por seus pecados. Veja como é horrível o dia do Senhor. Joel capítulo 2. Fala comigo, Joel. Joel capítulo 2, versículo 11 diz: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é o poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem pode suportar? Ainda aí em Joel, versículo 30, diz: Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. Veja que os adjetivos são assustadores. Ezequiel capítulo 30, veja comigo. Ezequiel capítulo 30. E versículo 3, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Amós capítulo 5, é só para lá e para cá agora, né, na Bíblia. Hein? Você já está tonto, não? Está perdido? Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão e sem nenhuma claridade? Agora vai ser fácil você achar. Obadias. É vizinho aí, não corre não, é vizinho de Amós. Achei, era vizinho. Obadias, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Sobre quantas nações? Naquele dia foi contra o Egito. Mas está perto de vir um aí, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Malaquias capítulo 4. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Está pertinho aí, está pertinho. Malaquias capítulo 4. Versículo 1 diz: Porque eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha, o quê? Grande e terrível. Vai piorando, né? Vai piorando. É o grande e terrível dia do Senhor. Mas o que é que diz o Novo Testamento sobre o dia do Senhor? Só quero compartilhar duas passagens. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primeiro Tessalonicenses, capítulo... Nessa hora o pessoal que usa o celular consegue achar mais ligeiro que você, né? Os mais novos, né?
Capítulo 5, versículo 2: Pois vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Por que como o ladrão? Porque o ladrão vem de surpresa. O dia do Senhor vem... Às vezes, quando eu era criança, eu ficava pensando assim, se Jesus vem para pegar todo mundo de surpresa, ele deve vir no carnaval, né? Se o dia do Senhor vem como surpresa, eu não sei. 2 Pedro capítulo 3, para a gente encerrar essa parte aqui. 2 Pedro capítulo 3. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Agora, volta lá para Jeremias 46. Estou fazendo você voltar aí, voltar. Nas ironias de Deus tem uma coisa estranha, onde ele diz, versículo 20: Novilha muito formosa é o Egito, mas a mutuca do norte lhe vem, sim, vem. Quem é a tal da mutuca do norte, gente? Todo mundo aqui conhece mutuca, sim ou não? Você já foi mutucado? Conhece Radismar, mutuca? Então, eu sou da Caatinga. Na Caatinga tem mutuca. Você entra na Caatinga, e quem é da região, o que faz? Quebra um galho de marmeleiro, e quem não entender pensa que a pessoa está fazendo autoflagelo, que ela começa a se açoitar. Não, ela só está matando as mutucas que estão no seu corpo, né? Porque mutuca é muito chato. Agora, eu posso fazer isso, eu posso matar mutucas, mas e uma vaca? Como faz a vaca, né? Deus diz, o Egito é uma vaca, a mutuca do norte vai pegar ele. Entenda, no Velho Testamento, tem ameaças que vêm do norte. No caso aqui, a mutuca do norte é a Babilônia, Nabucodonosor. O norte na Bíblia é o norte em relação a Israel. As nações que estão ao norte de Israel. Só menino bom. Irã, Iraque, mais para lá você tem a Rússia, porque tem a China, né? Pessoal que vem do norte. Quando Deus chamou Isaías para profetizar, a sua primeira profecia foi uma panela cheia de água quente. E se alguém quiser saber o que é isso, Jeremias diz, é uma panela com a boca virada para o norte. Ameaças vindo do norte. O norte é uma ameaça ainda. O mundo vai enlouquecer quando o norte se unir e trouxer o resto das nações com eles. Você imagina China e Rússia e Irã unidos? Está por um fio. Está por isso aqui, e trazendo junto consigo nações árabes que odeiam Israel e odeiam o Ocidente, e odeiam a cultura judaico-cristã. Sim, meus irmãos, tem uma ameaça vinda do norte. Alguma coisa muito assustadora
vai acontecer no mundo. Quando? Eu não sei. Se as nossas interpretações estão saudáveis, nós nem vamos estar aqui quando o norte se unir. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor descerá dos céus. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e para o encontro do Senhor nos ares, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para você, eu não sei o que vai estar, onde vai estar, você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo. Eu sei, tudo isso é meio assustador, o dia do Senhor, a ameaça que vem do norte, etc, etc. Mas quem disse que o futuro não é assustador? Quem prega um futuro de paz sobre a terra, engana você. Não há um futuro de toda a humanidade junta, unida, cantando Imagine, fazendo coraçõezinhos, uma pomba da paz e arco-íris. Esse não é o futuro. Esse não é o futuro. Quem me diz o que é o futuro, é esse livro. Esse livro aqui me diz o que é o futuro. Quando você vem a Jesus Cristo, você tem um seguro, não só para o futuro, mas para o futuro do futuro. Só que não precisa chegar ao futuro assustador do grande e terrível dia do Senhor para você se render. Você já tem que começar a se render agora. Naqueles dias, Faraó Neco se achava maior do que Deus. Os faraós eram assim. Quando Moisés foi ao faraó e disse: o Senhor manda dizer para libertar o meu povo. Faraó olhou para Moisés e falou: e quem é o Senhor? Eu não estou nem aí para o Senhor. Eu não sei quem é o Senhor. Você não precisa ser o faraó Neco. E nem precisa dizer essas palavras. Quando você rejeita o evangelho, é isso que você está dizendo. Quem é o Senhor? Não estou nem aí para ele. Não quero saber do Senhor. A vida é minha, eu faço dela o que quiser. Eu vou seguir o curso do mundo. Eu vou fazer o que Kéfera diz para eu fazer, diz a meninazinha de 14 anos. Que Senhor, eu gosto de ouvir o PC Siqueira me dizendo os rumos da vida. Felipe Neto, que é meu profeta. Que Bíblia? Quer saber de Bíblia? Quer saber dos canais que me deixam antenados com as tendências, que me dizem o que fazer na minha vida? Meu irmão, minha irmã, quando não queremos nada com Deus, já somos o faraó Neco e temos problema com Deus. Em algum momento da curva da história, do futuro da história, em algum momento você vai encontrar Deus. Em algum momento você vai ter que se ver com Ele. Lembra do Salmo 2? Quando eu falo do Salmo 2, eu gosto de mencionar quem é a pessoa mais aterrorizante do universo. E não é o diabo. A pessoa mais aterrorizante do universo é Jesus Cristo, sentado no seu trono para julgar. Você não vai aguentar encará-lo. E como é que você escapa de Jesus Cristo? Correndo para Jesus Cristo, rendendo-se a Ele. Chega de ser o faraó Neco, chega de achar que você é o dono do seu destino, do seu futuro. Você não é nada nesse sentido. Há um Deus soberano. O faraó Neco disse: eu vou conquistar geral, eu vou matar geral, e Deus o humilha na batalha de Carquemes. O inferno, queridos, é um lugar de muita humilhação, porque você teve a vida toda para se render, bastava se render a Jesus Cristo. Você tem a vida inteira para se render a Jesus Cristo, mas prefere ser o faraó da sua própria vida. Eu não desejo para você o
grande e terrível dia do Senhor. Eu não desejo que você tenha que ser julgado por Jesus Cristo no seu trono. Eu desejo que você se renda, entregue sua vida para Jesus. E a Bíblia diz assim: quem nele crê não será julgado. Mas o que não crê já está julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. É como Jesus disse: já passou da morte para a vida, não entra em juízo, não vai ser julgado. Já passou, Deus já resolveu tudo. Por que você prefere as ofertas desse mundo? Por que você prefere ser o faraó da sua própria vida? Não é bom ouvir as ironias de Deus, mas os que se perdem vão ter que ouvi-las, nem que seja na sua própria consciência. Que Deus te dê graça para que você reflita e pense: poxa, eu estou vivendo o meu momento faraó. Não há Deus nos meus planos, eu vou fazendo o que eu quero. Eu preciso me arrepender para que eu não tenha que prestar contas com Deus. Vamos orar. Nosso Pai, te louvamos porque o Senhor é bom, porque nos desperta a partir da palavra profética. Que o Senhor nos ajude a crer nas profecias bíblicas. Que o Senhor nos ajude a nos consolarmos uns aos outros com os consolos dessa profecia, como diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, que o Senhor inspirou, que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que o Senhor nos encha de esperança para viver nesse mundo, na Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém.